Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos. Esse programa que esclarece, que consola com leveza e alegria. E hoje é aquele programa especial de fim de mês, por isso ela está aqui conosco. Isabela Martins, para a gente fazer aquele de perguntas dos ouvintes. Minha querida amiga, muito boa tarde, seja bem-vinda a esta tua casa. Muito obrigada, gente. Como sempre, é um prazer estar aqui com a Andréa, fazendo esse programa de tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos lá para mais um programa. E vocês estão sentindo falta de Isabela aqui, porque ela só está nessa participação de fim de mês. Ela está todo o tempo no ar, todas as quartas, às 20 horas, com o programa O que diz o Espiritismo. Então, se você que não assistiu ainda, assista. Além de ir aqui ao ar na rádio toda quarta, também está disponibilizado na nossa página do YouTube os vídeos desse programa de Isabela, como todos os outros que o Grupo Divulgar providenciou, produziu ao longo desse tempo, organizadinho em playlist para você poder estar acompanhando, além de nos ouvir, nos assistir. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Pão, ouro e amor. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o todo misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio, e reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina, em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Estamos de volta após um momento de reflexão para dar logo início à nossa roda de conversa, porque a gente fica empolvorosa para responder as perguntas de vocês. Tati, roda a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então, para você que ainda não participou e está se perguntando como assim? Pois é, a gente tem esse especial de perguntas dos ouvintes, que ao longo do mês a gente vai aguardando o retorno de vocês, com um questionamento, com a dúvida sobre a doutrina. Pode ser por aqui pela Web Rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Mande a sua pergunta, nos ajude a manter esse projeto de ter esse programa especial. E Isabela está aqui conosco, senão ela vai me abandonar. Verdade, mas vamos que vamos, o povo não, tem muita dúvida ainda aí para a gente responder. Vamos continuar com esse projeto, sim. Então, bora lá. Primeira. Vamos. Oi, meninas, aqui é o Marcelo do Angelim. É uma pergunta que eu acho que
todo mundo quer fazer. Meu parente morreu. Como é que eu faço para falar com ele? Como que o Espiritismo pode promover essa comunicação? Muito boa essa pergunta que realmente as pessoas se fazem. Tu quer começar, Bela? Vou começar aqui dando, né, uma explicaçãozinha assim, mais objetiva, e a Andréia, como sempre, complementa assim, com a parte mais doutrinária. Mas, sem dúvida, eu acho que essa é uma pergunta mesmo muito comum, principalmente de não espíritas, né? Porque assim que a gente chega na doutrina, a gente aprende alguns princípios básicos sobre ela. Então, a gente aprende sobre a comunicabilidade, né, dos espíritos, a gente aprende sobre a reencarnação, sobre várias coisas. E dos pilares, digamos assim, da doutrina espírita é o entendimento de que nós não morremos, né, que essa passagem de vida para a morte é apenas um estágio diferente, né? Nós deixamos de estar nesse mundo material para estar no mundo espiritual, mas nós espíritos não morremos jamais. Entendendo isso, como a gente faz essa comunicação, né? Como é que isso é possível? Bom, dentro da doutrina espírita, a gente traz de forma bem efetiva, por exemplo, essas comunicações nas reuniões mediúnicas, por exemplo. Então, através de médiums, né, que têm essa capacidade de ouvir os espíritos, e aí eles psicografam, é uma possibilidade de você comunicar-se. Tem os médiuns, né, que conseguem trazer isso através da psicofonia, ou seja, eles falam no local, né, assim, representando aquilo que o espírito ali desencarnado diria. Então, existem muitas formas de comunicação, não apenas você intuir, né, você sentir a presença. Outra forma de você comunicar-se com esse espírito que já desencarnou, um parente seu que já desencarnou, é no momento do sonho, por exemplo, né? Você tem aquela experiência, dialoga com ele e traz ali ao acordar aquela sensação, aquela lembrança, né? São algumas das possibilidades. Só que, Bela, ele fala assim, como é que a doutrina promoveria essa comunicação. E aí, a Bela falou como a coisa se dá, mas a doutrina não promove esse encontro, vamos dizer assim. Por quê? A mediunidade, à luz da doutrina espírita, que é a mediunidade com Jesus, ela tem o intuito de ser um serviço coletivo, do bem da coletividade. Então, geralmente é o quê? A gente receber as mensagens dos benfeitores espirituais, ou então acolher e auxiliar, ajudar os espíritos que estão sofredores, que estão desorientados, enfim, eles vêm para receber o auxílio na reunião mediúnica, inclusive os obsessores, para poder ajudá-los a demover da ideia de estar obsediando alguém, enfim. Então, essa de a gente promover um encontro, Chico tinha uma frase muito boa, o telefone toca de lá para cá. Então, se for necessário, bom e útil, os benfeitores vão permitir que aquele espírito venha dar uma comunicação, e se for algum recado que de alguma forma chegue. Agora, a gente dizer assim, não, uma pessoa minha faleceu, desencarnou, eu quero saber como ela está, a gente chegar lá no centro espírita e fazer esse tipo de solicitação, não tem, meu querido amigo. Mas, Andréia, pegando esse teu gancho, agora sim eu entendi, quando tu colocou dessa forma, ficou mais claro para mim a pergunta do ouvinte. Mas eu acho que a própria doutrina espírita, eu vou fazer uma meia-culpa. No início da sua divulgação e da necessidade de espalharmos essa mensagem e trazermos esse conhecimento à tona, muitos fenômenos, pessoal, que aconteciam no começo, no surgimento da doutrina, não se fizeram mais necessários. E eu acho que esse que o ouvinte pergunta é uma dessas situações, sabe? Que aconteceram muito, que ainda acontecem em alguns centros espíritas, a gente não pode descartar. A Andréia está falando da seriedade, do que a doutrina espírita orienta, mas a gente sabe que nem todo mundo segue o que é orientado, né? Cada um faz ali ao seu gosto. Mas assim, o próprio Chico, por exemplo, ele realmente tinha essa frase, explicava e esclarecia que o telefone só tocava de lá para cá. Mas ele recebia centenas de pessoas, né, milhares de pessoas que iam até a sua casa, ao centro espírita que ele trabalhava, na busca de uma comunicação dos seus filhos, dos seus entes queridos que partiram.
É, só que aí eu não sei se é o que a Andréia ali está se coçando para falar, mas o Chico, ele não chegava a dizer, olha, tem aqui fulano, por favor, o filho se comunique. Era uma comunicação natural e espontânea. E nem todas as pessoas que iam fazer essas visitas conseguiam receber comunicações, fato. Mas como o volume de pessoas que o Chico, né, com a sua mediunidade extraordinária, conseguiu abarcar foi algo tão gigantesco, que deu tanta visibilidade para a doutrina espírita, que infelizmente as pessoas mais leigas tendem a associar a doutrina espírita a trazer comunicações. E o que a Andréia bem esclareceu é que a doutrina espírita, ela não se resume a isso, e ela não se presta a esse papel. Mas existe sim a possibilidade de que seus entes queridos se comuniquem com você. Mas isso é algo que precisa acontecer de lá para cá. E se for, né, merecimento seu, necessidade sua, e se a equipe espiritual entender que você precisa receber aquela mensagem, ela vai chegar até você de alguma forma. Seja através de uma comunicação do centro que você frequente, seja por outros meios, a espiritualidade sempre acha caminhos para nos ajudar, se necessário for. Pois é, foi excelente tu ter tocado nessa parte aí do Chico, desse auxílio que ele prestava a muitas pessoas, e o ouvinte podia se perguntar, sim, mas acontece isso. É que, veja que são casos excepcionais. A mediunidade de Chico era uma mediunidade de missão. A gente já tem aqui vários programas falando de mediunidade, do quão o comprometimento do médium, da sua reforma íntima, para ele, que o bom médium não é aquele que recebe diversas comunicações, mas é aquele que se sintoniza com os bons espíritos. Então, são exceções. A grande maioria dos médiums vem justamente na nossa condição de planeta ainda, que é de prova e expiação. Então, muitas das vezes ela vem conturbada, ela vem de uma maneira muito abrupta, a pessoa sofre até ela conseguir receber o esclarecimento e exercitar, e chegar no nível de educação da mediunidade. Então, aí ele passa a trabalhar justamente se auxiliando, que é recebendo seus obsessores, auxiliando as outras pessoas que têm problemas com obsessão e os próprios espíritos que necessitam de auxílio. Então, vocês veem que tem uma diferença. A grande maioria é nesse sentido de mediunidade de prova e expiação. E as exceções, como Chico, como Divaldo e outros médiuns que são de missão, que aí pode também ter essa possibilidade de auxiliar também, de ajudar também, de ser esse canal de olha, vamos através dele, porque pensam, gente, ou no caso do Chico, já teve carta psicografada de Chico que foi usada e aceita em tribunal, que a assinatura do morto foi reconhecida por profissionais, que não, essa aqui é a assinatura da pessoa. Veja o canal assim largo que é essa mediunidade de Chico, que passava assim fidedignamente a mensagem do espírito para ali dar sua comunicação. Que a grande maioria de nós, trabalhadores da mediunidade, ainda estamos longe desse tipo de mediunidade. Então, o que a gente faz? A gente, no nosso ente querido, a gente bota o nome lá na vibração no centro espírita, que é levado para a reunião mediúnica, é pedido que ele seja auxiliado. Muitas das vezes é ou não, e a família não fica sabendo, que fica naquela coisa de esperando, né? Só se realmente for necessário que vai dar esse retorno de algum recado, porque a gente tem uma praxe na mediunidade de dizer assim, a primeira coisa que a gente faz é desconfiar, como disse, se não me engano, São João, né? Experimentar se esse espírito é de Deus. Então, chegou uma mensagem, pode ser a mais bonita que for. Primeiro desconfiar, vamos ver se ela é mesmo, vamos ver, vamos saber, para poder sim aceitar. Então, a gente dar um recado é bastante complexo, isso. Eu acho que quer falar mais alguma coisa com relação a essa Não, questão? Eu acho que é por aí mesmo, mas é porque as pessoas, elas tendem a marcar, né, a gravar aquilo que fica mais forte. E essa imagem do Chico psicografando, são muitos os registros, os relatos, filmes que mostram isso, como o filme As Mães de Chico, né? Então mostra isso. Não tem como, eu acho, que o ouvinte, principalmente aquele que não tem tanto contato com a doutrina espírita, não fazer uma associação do espiritismo a esse tipo de imagem, né? Por isso esse tipo de pergunta é realmente uma questão bem comum
no imaginário popular. Mas é excelente porque é uma oportunidade da gente esclarecer. Vamos a mais uma antes do intervalo. Olá, meu nome é Tânia, sou de São Luís. Tenho uma pergunta para a Isabela e para a Andréia. A pergunta é: espírito puro tem perispírito? Boa. Boa, muito boa pergunta. Vou deixar até minha amiga Andréia começar. Então, perispírito puro tem... espírito puro tem perispírito? Sim, tem. O perispírito, ele é também, ainda é matéria, mas ele é intermediário. Porque o que a gente vê na doutrina é que existe Deus e suas criações, matéria e espírito. Que é matéria, que é espírito. Só que o perispírito, ele é um intermediário. Ele é fluídico, a gente fala matéria quintessenciada, e ele fica entre a matéria e o espírito, para justamente ser esse elo de comunicação entre o espírito e a matéria, nós. Então, conforme o espírito vai progredindo, vai evoluindo na escala espiritual, saindo de simples e ignorante até chegar à perfeição, ele vai se depurando e o perispírito vai se desmaterializando cada vez mais, ficando condizente a sua qualificação, vamos dizer assim, do espírito. Então, quando ele chega a ser um espírito puro, seu perispírito já está tão sutil que chega a confundir o que é espírito e perispírito, mas ele necessita desse envoltório material ainda, mesmo que seja bem sutil, bem eterizado, mas ele ainda necessita dessa matéria para justamente haver a comunicação com o mundo material que ainda existe. Sim. O espírito puro, ele não perde, né? A doutrina espírita deixa isso de forma muito clara e muito pontual no próprio livro dos Espíritos, e tem um livro também do Zalmino Zimmermann, que eu recomendo muito, que chama Perispírito, que ele esclarece tudo sobre essa temática. Assim, é uma bíblia, realmente é um livro grosso pra caramba, complexo, mas extremamente esclarecedor. E nessa obra ele vai esmiuçando e, né, trazendo todo o contexto de conhecimento aí da doutrina espírita só sobre esse tema, e ele deixa muito claro: o perispírito jamais do momento em que o espírito é criado, que esse perispírito, esse envoltório se faz presente, ele não se desfaz jamais. E por que ele não se desfaz, e por que tudo isso que a Andréa falou faz total sentido? Se o perispírito é esse elo de ligação entre a matéria e o espírito, não seria possível para um espírito puro materializar-se, se assim o fosse. Então, por exemplo, o espírito mais puro, mais próximo, né, dessa perfeição divina que nós conhecemos, Jesus, né, é o nosso governador do nosso orbe, quer dizer, é um espírito crístico, já está assim num patamar elevadíssimo, sabe, assim, dessa nossa escala espiritual. E mesmo ele nesse patamar, por exemplo, em algum momento ele precisou vir, se colocou em missão aqui e encarnou entre nós. Se ele já fosse um espírito que não tivesse mais perispírito, como essa encarnação poderia se dar? Não se daria, porque se nós precisamos desse intermédio, o espírito puro não teria como se fazer presente, né? Se manifestar, encarnar e passar por todos os procedimentos, padrões que a gente já conhece aqui da física, né, da química, da biologia, da vida, né? E isso não se faria possível. Então, mesmo um espírito crístico, que já está ali no mundo divino, ele ainda assim possui o perispírito, não se perde jamais. E é esse perispírito, na verdade, que nos dá essa forma humana, né, que nos permite sermos assim como a gente se apresenta. Se o espírito não tiver esse perispírito, ele não se apresentaria dessa forma, ele seria como uma centelha divina. Então a gente não conseguiria mais materializar-se desse jeito. Então não, o espírito não perde o seu perispírito jamais. E com isso a gente vai a um breve intervalo e vamos de música. Sempre há um caminho com Marina Ericeira, já que a gente volta. Esse
flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar em Deus parar, vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Talvez você nem perceba o encanto dessas flores que lançam seu perfume só pra dizer que ele ama sem nada exigir. E é capaz de desabrochar em pleno inverno só para estar ao seu lado. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar em Deus parar, vale a pena amar, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar no bem em Deus. Vale a pena viver, vale a pena sorrir, vale a pena caminhar e em Deus parar. Voltamos após esse breve intervalo para continuar respondendo as perguntas de vocês. A quem não participou, participe. Oi, Isabela, Carla, tudo bom? Eu queria saber se quando a gente cumpre com a nossa dívida, né, quando a gente paga, né, entre aspas, a nossa dívida de uma vida passada, a gente tem algum conhecimento desse pagamento, assim, desse ok, que essa dívida foi paga, né? Excelente pergunta. Essa pergunta é facinha, eu tô adorando. Caramba, mas olha, eu fico feliz com essas perguntas, porque, por exemplo, a Carla aí já se mostrou preocupada em saber se está pagando as dívidas, né? Provavelmente ela deve ser uma pessoa bem responsável, que mantém aquela listinha, né, com o que comprou no cartão, porque essa é uma preocupação que as pessoas não costumam ter, né? A gente vive muito aquela ideia do carpe diem, vou viver hoje como se não houvesse amanhã e tudo mais. Que dívida, o quê? Eu lá sei se eu vou nascer de novo. A gente sempre coloca essas dúvidas, né? Para poder aproveitar, entre aspas, ou fazer aquilo que der na telha. E essa preocupação é muito legal, é muito interessante. Ninguém nunca tinha feito essa pergunta, eu nunca ouvi essa pergunta, assim, realmente é inédita. E faz a gente parar para pensar, né? Existe alguma possibilidade? Bom, didaticamente, Carla, ninguém vai aparecer para você, nem o seu mentor, não vai se manifestar e nem dizer, meu bem, essa dívida agora está quitada, você está livre, não precisa mais aturar fulano, não vai mais reencarnar nesse contexto familiar, você já passou nessa prova. Isso não existe, né, dentro desse contexto. Não sei se é exatamente isso também, a Andréa vai já comentar se foi isso que ela entendeu, mas se for dentro desse contexto, não, a resposta não existe. Mas, sempre tem um mais, né? Mas existe a possibilidade, ou de você perceber, né, de você sentir que aquilo é algo que já está, você já se sente com aquilo ali pago, o seu coração já está quieto com aquela demanda. Vou dar um exemplo para ficar mais compreensível. Eu, por exemplo, sempre falo,
Existem muitos vícios, muitas coisas, né, das quais eu sinto que eu preciso me modificar, que eu preciso melhorar, que são coisas que eu sinto que fazem parte realmente ali das minhas provações. Tem coisas com as quais eu me sinto mais tentada, mas tem coisas que eu sei que são difíceis para outras pessoas e que para mim não causam a menor comoção. Vou dar um exemplo. Fumar. Não é algo que eu me sinta atraída, não é algo que eu, ai, gente, preciso fumar. Se alguma situação acontecesse na minha vida que de repente eu fumasse, também não me tornaria viciada naquilo, naquele comportamento. Outro exemplo, indo para um outro extremo, certas pessoas com as quais eu já me relacionei, seja na minha família, no meu círculo de amigos, já tiveram pessoas que eu tive muita dificuldade de lidar com aquele comportamento, com aquele temperamento, e com o passar dos anos eu senti que hoje eu tiro de letra, hoje eu sinto falta de estar com aquelas pessoas, eu gosto, eu amo elas verdadeiramente. E aí tu pergunta, Isabela, elas mudaram? Não, elas continuaram a mesma. Então eu sinto que aquilo ali é algo pacificado no meu coração. Então, se você me perguntar, Isabela, você sente que ainda tem uma dívida para com aquela pessoa? Não, eu sinto que nós estamos em paz. Isabela, tu sente que tu tem um problema ainda para resolver relacionado a esse vício? A esse não. Eu sei que muitos, né, na verdade, eu tenho. Mas eu tenho clareza aqui no meu pensamento de que certas coisas que ainda são difíceis para a grande maioria das pessoas, para mim, não é mais um problema. Então, eu acho que esse sentimento a gente guarda. Mas um aval, sabe, um ticket de validação de que eu superei aquilo, não tem. Aí eu quero puxar dois aspectos, né, mas eu que fiquei remoendo aqui em minha cabeça, porque é uma pergunta bastante difícil para a gente responder assim de maneira rápida. No aspecto quanto espiritual, quando a gente já desencarnou, já está lá, já tem consciência e tal, e vai preparar o planejamento reencarnatório, vai fazer aquele débito e crédito, como foi, como não foi, então você tem como saber, nessa encarnação passada eu consegui superar essa dificuldade ou não. Isso é uma coisa. Andréia, mas dentro dessa tua visão, bem aí, tem uma coisa que eu queria comentar. É que, às vezes, de fato, a gente já tem a ideia do que conseguiu superar e do que não. Mas todas as vezes que a gente se coloca numa encarnação, a gente pode passar por aquilo e não superar novamente. Sim. É sempre um teste, porque no livro Renúncia, por exemplo, do Emmanuel com o Chico, quando a Alcione vai reencarnar, o mentor deixa claro, ela já estava ali num patamar que ela não precisava mais reencarnar e ela escolhe, ela decide vir. E ele fala, olha, você não precisa mais passar por isso, mas no momento que você estiver encarnada, todas aquelas tentações e situações da vida vão estar presentes e você pode escorregar nela mesmo já sendo um espírito puro, né? Sim. Então, assim, nesse sentido será que eu consegui quitar ou não, e aí se planejar. Esse é um aspecto. Mas a gente estando aqui encarnado, como saber se a gente conseguiu pagar ou não? Então, um capítulo muito bom do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 5º, Bem-aventurados os aflitos, que fala de causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. E tem uma partezinha que ele explica bem assim, que justamente pelas dificuldades que a gente está passando, a gente vai saber onde está o nosso débito. Né? Onde a gente está precisando melhorar. E aí o evangelho, aí estendendo por todo o evangelho, que eu costumo dizer que é uma coxa de retalho, não tem como você ver só um aspecto, você puxa o outro. Então, nas situações de dificuldade, vou dar um exemplo, como a Isabela falou de um parente difícil, uma pessoa que ela tem dificuldade. Se ela não conseguir superar isso dessa pessoa difícil, ela conseguir ter tolerância, se ela não conseguir ter paciência, se ela não enxergar ele como irmão e que está em dificuldade que ela pode ajudar, e se ele está trazendo um problema com ela, talvez ela tenha alguma coisa com ele do passado, se ela não conseguir se reconciliar com ele, ela não superou essa dificuldade, e ela vai vir numa outra oportunidade talvez até mais difícil. Mas se ela conseguir, é a pessoa difícil, mas eu gosto demais dessa pessoa, e tenta ter toda a paciência do mundo, tenta ter toda a tolerância do mundo, até que chegar no nível de hoje, conseguirem conviver bem, ter suas rusgas, mas conseguem conviver e ter um laço de amor, dificuldade superada.
Você consegue perceber que você superou essa dificuldade. Então, por isso que a gente sempre fala da importância de qualquer situação que se apresentar na nossa vida, a gente refletir. O que isso está querendo me dizer? Poxa, eu não consigo ficar em emprego nenhum. Por que eu não consigo ficar em emprego nenhum? Refletir qual é a sua parcela nessa situação. Poxa, todo mundo faz de tudo para me irritar. Não tem um dia que eu não passo raiva. Será mesmo que são as pessoas? Por isso não está em você, e para você essas situações se apresentam para justamente você acordar e começar a trabalhar isso e superar essa dificuldade. Está conseguindo entender? Então a gente, como está no Evangelho, nos diz que a gente consegue perceber que superou as dificuldades quando as dificuldades se apresentam e a gente não cai no desespero, na reclamação e até mesmo blasfemar contra Deus. E tem outras pessoas que até desnegam a Deus porque a situação aconteceu na sua vida. E aí você acha que uma pessoa dessa, numa dificuldade, conseguiu superar? Tá? Muito provavelmente ela aumentou a sua carga de débito quanto à lei, não é mesmo? Então é justamente pelas dificuldades que a gente vai conseguir perceber. Mais alguma coisa, Belinha? Então a gente vai a um breve intervalo e já que a gente volta, vamos ouvir Livre com Alma Sonora. Olhos fechados, mente aberta, eu salto e vou no espaço. Liberdade, onde estará? No meu pensamento. Voar, voar, meu pensamento. Voar, voar, solto no ar. Olhos fechados, portas abertas, eu e você, um abraço. Uma estrela me acompanha, sentimentos no ar. Voar, voar, meu pensamento. Aprisionado no corpo e no tempo, quer ser livre e quer voar, um ser imortal. Voar, voar, meu pensamento. Pensamento. Voar, voar, alma imortal.
Voltamos após este breve intervalo e vamos continuar a responder as perguntas de vocês. Oi, pessoal, tem uma nova pergunta aqui para vocês. Morri, e aí? O que acontece? A gente fica na geladeira esperando o dia do juízo final, como dizem os evangélicos, esperando Jesus voltar? Ou a gente vai direto para o inferno, conforme as nossas ações? Ou a gente vai para o céu? Ou vai para o paraíso, né, como dizem os muçulmanos, onde corre leite, mel e tem 7 virgens esperando? Adorei. Olha, o bom é que esse ouvinte tem conhecimento de tudo quanto é religião, né? Ele é ótimo. Começa, Agora, Bela. quem começa, André? Eu começo? Pode começar. Bom, agora para a doutrina espírita, né? Foi bom a gente perceber todas essas vertentes. Bom, para a doutrina espírita, o que acontece depois que a gente morre? Depende muito do que cada um plantou aqui, né, enquanto esteve encarnado. Porque o que a doutrina espírita traz, e que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, é que a gente vive conforme a gente tipo assim, as consequências dos nossos atos, é isso que eu quero dizer. A gente colhe o que plantou, né, Isabela? É da lei de causa e efeito, não é ação e reação, é causa e efeito, porque não necessariamente a gente ali colhe exatamente o que merecia, não, porque Deus é misericordioso e às vezes a gente colhe menos, sabe? Mas o que acontece depois de desencarnar? Para o espírita, não existe essa ideia de céu e inferno, né, como algumas religiões propagam, nem essa ideia de paraíso. Na verdade, para o espírita existe uma continuidade. Então, aquilo que você era aqui, você vai permanecer sendo onde quer que você esteja. Porém, se você desencarna ainda num estado de perturbação, por exemplo, você muitas das vezes pode viver algo ou estar numa atmosfera que a gente chama de umbral, né, que é uma criação alimentar, muitas das vezes, daquelas pessoas que comungam ali de um mesmo ideal e que acham que precisam sofrer, que tem algo a resgatar, ou que cometeram algum equívoco, ou, por exemplo, os suicidas, que suicidam-se antes da hora, né? O espírita fala muito sobre o Vale dos Suicidas, onde ali várias pessoas que estão ali na mesma atmosfera, vibrando na mesma sintonia, elas se encontram, né? Vivendo aquele ali, criando aquelas telas mentais do que seria essa ideia de inferno ou de paraíso, né? E o que acontece quando a gente finalmente consegue sair desse estado e entender e enxergar a realidade da vida, né? Que as coisas continuam, eu estou aqui, eu estou sofrendo, mas eu preciso sair dessa situação. Eu vou o quê? Para uma cidade espiritual, né? Que pode ser boa ou não tão boa assim, digamos, a depender do meu estágio evolutivo. Então, na verdade, Marcelo, o que vai determinar para onde nós vamos é a nossa escala evolutiva. Isabela, é muito comum dentro do espiritismo a gente falar sobre essa ideia do umbral, que se a gente fosse fazer um comparativo grosseiro, é essa ideia aí meio grosseira de inferno, né? Essa ideia de que eu estou ali sofrendo, padecendo de alguma coisa. E aí você poderia se perguntar, então todo mundo vai para esse umbral, para esse local e sofre e tudo mais? E a resposta é não. Nem todo mundo vai. Por quê? Porque tem pessoas que já têm uma maturidade, um entendimento, ou viveram uma vida com a qual elas não têm com o que se preocupar após o desencarne. E elas já desencarnam e vão para uma cidade espiritual preparada, né, e com outros espíritos que estejam ali no mesmo patamar vibratório de pensamento energético e de evolução que aquela pessoa. Então, as situações que ocorrem depois que a gente desencarna, gente, são muito diversas. Não dá para dizer, sempre que eu desencarno acontece isso. Não. Gente, tem pessoas que desencarnam e não conseguem se desapegar do plano material e permanecem aqui. E aí algumas sentem, por exemplo, o seu corpo sendo comido depois, né, do desencarne, sentem ali o apodrecimento de tudo. Por quê? Porque ainda estão muito apegadas à matéria, né? Ou então permanecem ali no lar porque acham que aquela família não vai viver sem aquela pessoa. E ainda tem um outro caso, das pessoas que desencarnam e nem se deram conta que desencarnaram, né? Então são múltiplas mesmo as situações. Provavelmente a André ainda diria aí umas 50 que eu não cheguei a falar.
Mas é mais ou menos por aí, as variedades são múltiplas, as situações são as mais diversas, tudo depende de nós mesmos e de como nós desencarnamos, né? Como nós nos encontrávamos naquele momento, espiritualmente, moralmente falando. Eu quero falar de outro aspecto, Bela, que eu estava me lembrando aqui. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, a partir da questão 163, 164, tem perturbação espírita, que é justamente o retorno da alma ao mundo espiritual, onde os espíritos explicam para Kardec que todos passamos por uma perturbação. No momento do desencarne, passamos por uma perturbação espiritual. Ela pode ser minutos, pode ser horas, pode ser dias, meses, semanas, séculos, depende justamente daquilo que a Isabela está falando, do nosso nível espiritual, da questão também do apego material, que a gente falou antes sobre o perispírito, né? Nós, na nossa condição ainda, que estamos ainda em aprendizado, quando a gente desencarna, que não tem uma consciência da vida espiritual, a gente olha e diz, não, eu estou vivo, estou me vendo, se percebe totalmente como matéria, porque o nosso perispírito ainda é muito materializado. Ele só vai, talvez, perceber, porque se ele voltar para casa, ele tentar falar com os parentes, ninguém vai ver, ninguém vai responder. Aí isso acontece muito em reunião mediúnica, as pessoas dizem assim, eu falo, ninguém me responde, eu não fiz nada para ninguém, estão com raiva de mim, ou então dizer, gente, o que foi que aconteceu, porque ninguém me responde, ou então tiraram tudo da casa e estou aqui sozinho. Aí a gente tem esse trabalho de conscientizar. Então, esse período de perturbação está muito atrelado justamente a essa questão moral, como a Isabela falou, o conhecimento da vida futura, porque quem tem um conhecimento, isso não quer dizer que é um atenuante, mas já eu me lembrei agora, Isabela, de Reinaldo. Um dia ele chegou Reinaldo é um membro também do Divulgar. Ele chegou lá no centro, deu boa noite, as pessoas assim, conversando, nem tinham, aí ele voltou, gente, boa noite, todo mundo, boa noite, ele disse, eu achei que eu tivesse desencarnado, que ninguém me deu boa noite. Então, lógico que a gente está aqui brincando, mas é bem assim, se você tem uma consciência do mundo espiritual, se você, por uma situação qualquer, você, de repente, se chegar em casa, falar as pessoas, será que eu não desencarnei? Porque você já tem. Então, você já pula uma etapa, em vez de ficar nessa condição sem saber o que está acontecendo, você já vai ter uma percepção. Aí, quando você se percebe, como a Isabela falou, muitos das pessoas, quando se percebe o que foi que eu fiz, ou se elas se martirizam na culpa, porque começam a vir as lembranças, ou então ela está em paz consigo, porque o céu e o inferno são estados de alma. Se eu tenho uma mente culpada, eu vivo no inferno. E se eu tenho uma consciência tranquila, eu estou no céu, não tenho débitos. Débito nós todos temos ainda, né? Mas isso aí, com relação ao meu próximo, eu estou em paz. Eu sei que eu errei, mas eu acho que eu meio ali deu bem. Então, você está em paz com a sua consciência. Agora, quando a gente está em débito, a gente se embote e não tem coisa pior do que a culpa. É uma das coisas que mais atrapalha a nossa evolução, tanto aqui encarnado como os espíritos encarnados, é o sentimento de culpa, ficar preso, sofrendo naquilo ali, que na verdade, meus amigos, culpa não ajuda em nada. Ela serve sim, num primeiro momento você perceber, gente, eu vacilei, pronto. Daí você dá outro passo, o que eu vou resolver isso aqui? Agora, ficar lá se remoendo, se martirizando, se machucando, não vai resolver. Nunca culpa é solução para nada. Concordo. Vamos a mais uma, Bela? Temos mais uma. Temos mais um tempinho só. Olá, meu nome é Tânia de Jesus, sou de São Luís. E tenho uma pergunta para Andréia e para Isabela. O que são corpos ovoides? Interessante. Corpos ovoides. Pode começar, André. Eu sempre deixo as difíceis para a Andréia, gente, mas não contem para ela. Corpos ovoides, a gente não tem nada no Pentateuco falando, tá? Dá para se a gente dizer referenciar, não. Mas a gente vê nas obras de André Luiz, né? Psicografado por Chico Xavier, tem a coleção de André Luiz, e nas obras, acho que é Involução em Dois Mundos e Libertação, que ele fala
dos corpos ovoides. O que seria, né, Bela? Bela que é as minhas referências assim, de livro, porque, gente, eu me preocupo muito no ensinamento. Agora, onde foi, aí eu vou atrás. Mas são essas obras do André Luiz. Pois é, ele fala que é o quê? É o pensamento que chama mono alguma coisa, ai meu Deus. É a ideia fixa em alguma coisa. Um exemplo clássico é a culpa. Isso que eu até acabei de falar do outro ouvinte. A pessoa desencarnada lá, o espírito, ele fica todo o tempo naquele sentimento de culpa, ele se embate naquela ideia, monoideia da culpa, e ele não aceita o auxílio, ele vai se embutindo e vai deformando o seu perispírito, e ele vai realmente no formato de ovo, de esfera. Então, são essas ideias fixas, culpa, vingança, obviamente que são sentimentos e vícios que nos prejudicam. Então, culpa, vingança, ira, ódio de alguém, essa ideia, você fica tão fixado naquilo que você não percebe ao longo da sua volta, você não aceita nenhum auxílio, você não progride, você fica naquilo, aí vai deformando o perispírito e forma essa forma ovoide que é utilizada aí nas obras, né, de André Luiz, ele fala os casos de que esses ovoides são utilizados pelas forças malignas nos casos de obsessão, para poder vampirizar as pessoas, para poder, no caso, por exemplo, droga, pessoa que estava viciada em droga, fica todo o tempo na ideia da fissura, ele acaba se deformando, eles são utilizados por essas forças para poder ficar fixado em alguém e sugando as energias dessa pessoa para prejudicar essa pessoa. Vale muito a leitura, porque é bastante longo, mas eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho. Agora, Bela. Sim, sem dúvida. É uma pergunta bem densa, né? Assim, precisa já ter assim, um certo conhecimento de doutrina para falar sobre isso. E é como a Andrea disse, tudo aquilo que não é referenciado ali nas obras básicas, a gente também tem que ter muito cuidado sobre como fala. Mas são coisas que, à medida que aqueles autores vão explicando, a gente vai encontrando consistência, né, na fala, e aquilo não vai de encontro ao que a doutrina espírita coloca, né, mas Kardec, nesses 10 anos em que ele trabalhou intensamente ali na codificação da doutrina, 10 anos, né, gente, não é nada, se a gente parar para pensar, ele fez, assim, um trabalho brilhante num curto espaço de tempo, e para aquela época, né, muitas coisas que não eram nem suscitadas ou pensadas nessa possibilidade, então muitas coisas não puderam ser esmiuçadas. Então, de fato, o autor que fala mesmo sobre isso é o André Luiz, porque ele vai relatar casos de pessoas que ficaram fixadas, como a Andrea já bem explicou. E eu estava aqui, inclusive, enquanto a Andrea falava, eu fui buscar um trecho dessa obra do Evolução em Dois Mundos, né, que tem falas do André Luiz. Mas só explicando, antes de ler esse texto, né, para ouvinte que perguntou o que seriam os ovoides, né, e o ovoide é o quê? Nada mais é do que a transformação do perispírito, que através dos sentimentos, pensamentos e comportamentos negativos, ele vai perdendo a sua forma humana, né, então o ovoide é voltar para aquela a falta de forma. Uma coisa que, antes disso acontecer, da possibilidade de um espírito tornar-se ovoide, a gente percebe que ele também pode tomar uma forma um tanto animalesca. E, inclusive, em algumas reuniões mediúnicas, né, acontecem desse tipo de espírito manifestarem-se. Zoantropia, o nome disso. Eu lembro, inclusive, de escutar um relato de um centro espírita, e os dirigentes desse centro, da reunião mediúnica, me procuraram para conversar, né, sobre essa situação, e estava até eu e a Audilamar, e conversando, né, sobre isso, esclarecendo eles vieram e trouxeram as seguintes questões, que eles estavam tendo muitos casos, né, sobre isso, era no interior aqui do estado, e que eles estavam tendo nas reuniões mediúnicas muito esse tipo de comunicação. E o que eles podiam fazer, se isso representava que a reunião não estava indo a contento, estavam preocupados, né? E aí esclareceu-se para eles que não, que essa possibilidade existe. Eles moravam numa zona também que
tinha, né, muito mato, uma zona ainda meio rural, né, diferente da cidade. Então, assim, foram pontuadas várias coisas para esclarecer isso, e às vezes se faz necessário. Esses irmãos estão em muito sofrimento, né, e precisam da nossa ajuda tanto quanto qualquer outro. E quando você já deixa essa forma, você perde completamente, por isso essa ideia de ovoide, né, de um ovo, de algo sem forma. E vocês lembram que, olha só como as perguntas, né, Andréia, vão se encaixando, que coisa curiosa. Porque em algumas perguntas aí para trás, a gente falava sobre a evolução, sobre essa coisa de nunca perder, e vocês lembram que a gente comentou aqui que é o perispírito que dá para a gente essa forma humana. Mas à medida que a gente não faz bom uso das nossas faculdades, a gente fica fixo no local, porque a gente também é necessário esclarecer, nós não evoluímos. Então, um espírito que porventura tenha tornado essa forma ovoide, significa, Isabela, que ele evoluiu, que ele decresceu? Não. Significa que ele estagnou, que ele ficou parado. Por isso essa ideia da monoideia, de ficar fixo ali, porque ele não regride. Pode falar, André. Isso significa que ele está em sofrimento. Então, o que acontece? Esses irmãos que estão em situação de ovoide, que muitas das vezes nem falam, ficam só balbuciando, e a gente, no trabalho de diálogo, vai esclarecendo esse espírito, assim como esses que vêm em condição de animal, e interessa que vem na condição de animal, mas aí alguns já conseguem falar, e a gente, olha, você não é animal, você é um filho de Deus, você é um ser humano, e ele não me disse, aí, importantíssima aquela fala do Cristo, conhecereis a verdade vos libertará, porque esses espíritos que, por situações adversas, se vê vítima de espíritos maus, que não quer dizer que seja mal, seja ignorante, que pelo contrário, tem muito conhecimento, escravizam essas pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes das realidades da vida, e diz, não, você é uma cobra, não, você é um lobo, e a pessoa vai, porque tudo é pensamento, ela vai embutir naquela ideia e ela, não, eu sou, porque ele disse que eu sou, e fica essa ideia fixa. Então, é um trabalho na reunião mediúnica, muitas das vezes não é só uma vez, não, são vários, para poder ele se realmente perceber quanto filho de Deus e todas as suas faculdades voltar. Por isso, como a Isabela bem falou, que a gente não evolui, não, porque você está nessa condição de sofrimento. Mas a partir do momento que ele esclarece, que ele percebe, que ele entende, tudo volta de onde ele parou. A gente não perde aquilo que a gente já conquistou. E trazendo um trecho, né, dessa obra, Evolução em Dois Mundos, que é uma obra muito esclarecedora, extremamente necessária e pouco lida, porque de fato é uma obra complexa. Se eu disser para vocês assim, não, vocês leem assim no mês, não leem, gente, porque é uma obra de estudo, ela requer que você lembre de conhecimentos que você viu lá no primeiro ano, quando você estudou biologia, química, física. Ela vai te exigir realmente uma demanda de conhecimento que, infelizmente, a grande maioria da população não tem, quando teve foi superficial e a gente acaba esquecendo, né? Mas é um livro necessário, muito esclarecedor para quem quer aprofundar a doutrina. E outra coisa, Bela, antes de tu ler, e aí outra coisa muito importante, porque as obras de André Luiz são bastante polêmica, porque muitas pessoas não entendem, mas também falta uma coisa muito importante a gente lembrar, que para partir para obras como de André Luiz, de Joana, tanto outros escritores espirituais, a base, Kardec, ter conhecimento da base para você entender o que eles estão falando, e muitas das vezes ainda assim não é fácil. Exato. Tá? Então você acabou de chegar na Centro Espírita, viu o nosso lá, vou começar a ler André Luiz, você não vai entender nada, não é porque você não tem a capacidade, mas falta o conhecimento da doutrina para você conseguir entender o que ele está falando. E outra coisa, aproveitando esse gancho, é que a gente acha muito importante dizer, é necessário mesmo esse conhecimento das obras básicas, porque, gente, você vai ouvir, você vai numa livraria e tem assim, livros espíritas.
Gente, nem tudo que tem ali é realmente um conhecimento da doutrina espírita, nem tudo aquilo ali é verdade. E a doutrina espírita, ela exige da gente um pensamento crítico, uma fé raciocinada. E você só vai conseguir fazer isso ou colocar isso em prática se você tiver o conhecimento das obras básicas, sabe? Para depois ler qualquer livro e poder ler e dizer, isso faz sentido, isso está lá nas obras básicas, ou não, isso aqui eu vou descartar. Porque a gente tem livros que eu já li, de repente, algum romance, alguma obra assim, mais ficção, que eu li e achei maravilhosa a leitura. Mas aquilo ali não era doutrina espírita. Aquilo ali não trazia a realidade do que a doutrina fala. Então, para que a gente não caia em fantasias, é sempre bom ali ter o conhecimento da base muito consolidado, para que você possa, inclusive, criticar, mesmo autores que todo mundo fale bem, não importa. Para mim, o que importa é o que ele está falando, faz sentido? Ele pode se apresentar, sabe, como quem ele quiser. Não vai pesar, o que vai pesar é a mensagem, como a Andréia também já disse aqui, quando nós falávamos sobre reuniões mediúnicas e mensagens que são trazidas. Não importa quem é o mensageiro, importa o conteúdo da mensagem, tá? E aí nessa obra, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, tem um trecho que ele diz assim: inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou confinados a viciosos apegos, quando desafivelados do carro físico, envolvem sutilmente aqueles que se lhes fazem objeto da calculada atenção, e auto-hipnotizados por imagens de afetividade ou de esforço, infinitamente repetidas por eles próprios, acabam em deplorável fixação monoideísta, foi o que a Andréa colocou, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, portanto, de órgãos psicossomáticos retraídos por falta de função, assemelham-se a ovoides. Então, olha só como faz sentido esse raciocínio dentro da seguinte fala: tudo aquilo que a gente não usa, atrofia. Se eu deixo de falar por anos porque eu não quero falar, em algum momento as minhas cordas vocais não vão ser as mesmas. Quando eu voltar a falar, o som da minha voz vai estar diferente, tudo vai estar diferente. Se eu deixo de mexer esse braço, gente, por alguns dias, na hora que eu mexer eu vou ter dificuldade, ele vai levantar. Por isso pessoas hospitalizadas, acamadas, precisam do trabalho de um fisioterapeuta que vai lá, que movimenta a todo momento, não deixa. Se você fica deitado sobre uma cama, você cria escaras, você começa a ferir seu corpo, porque tudo aquilo que não tem utilidade estraga, apodrece. Deixa um sapato seu guardado no guarda-roupa sem nunca ter usado, novinho, pode ser da melhor marca. Você vai usar ele 2 anos depois, ele esfarela tudo, ele acaba. Você, meu Deus, eu nem usei esse sapato guardando ele. Então não faz sentido guardar nada. Eu não guardo sentimento, seja bom ou ruim. Entende, Isabela? Então não deve guardar sentimento bom? Não, você gasta, você ama bastante, você faz boas coisas o bastante, você diverte as pessoas bastante, mas você não guarda para você aquilo. Assim como você não guarda as mágoas das pessoas, deixa aí, sabe? Deixa aquilo sair, não guarde nada, porque tudo aquilo que a gente não usa perde a forma, perde o brilho. Então, se você desencarna e ao invés de continuar vivendo a sua vida, já que a vida é uma continuidade, você se fixa numa ideia, num desejo de vingança, sabe, num pensamento negativista sobre a vida, de que vai estar adiantando eu ter pernas, eu ter braços, aqueles, sabe, não faz sentido nada disso. Por quê? Porque eu estou aprisionada num pensamento único. Então eu não tenho a necessidade de nada disso, sabe? Deus me proporcionou tantas coisas maravilhosas, mas eu só quero, sabe, pensar e fixar numa ideia única. Não faz sentido. Então, obviamente, tudo aquilo que você tem como função cai em Jesus. Por isso essa ideia, né, de que nós nos transformamos em ovoides, mas nós permanecemos na essência como as mesmas pessoas, e quando nós decidirmos que é hora de sair daquele pensamento, daquela ideia fixa, a gente começa a recobrar tudo de novo e parte do mesmo ponto em que nós paramos. Com isso, a gente encerra as perguntas e respostas de hoje.
Muito bem, muito agradecidas com a participação de vocês e aguardando as outras. Foi muito Vejam legal. que tem participante que está repetindo, a gente gosta muito. Verdade. Belinha, minha querida amiga, obrigada por mais um programa, mais uma oportunidade aqui juntas. Até o sempre um próximo. prazer estar na sua companhia. E a vocês, queridos ouvintes, o programa está acabando, mas a programação não. Continue conosco. A Divulgar está no ar 24 horas por dia, todos os dias da semana. E esse programa, como todos os outros, você pode estar acessando na nossa página no YouTube. Paz e alegria e até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não